E aí, como é que vocês têm passado nessa época de coronavírus, trancados em casa? Vocês estão mais para tristes, mais para alegres? Como é que vocês estão? Tem gente que está bastante triste de ficar trancado em casa. Acho que muita gente, né? Tem gente que está ficando meio depressiva, até onde eu sei. Mas graças a Deus, Deus é bom. E Ele tem cuidado da gente. E aqui em casa está tudo bem. E olha, eu acho que esse mundo que a gente está vivendo é um mundo onde, puxa, aquele que pode trabalhar nos dias de hoje é um abençoado, felizardo, né? E, poxa vida, eu tenho que dar graças a Deus de que, poxa, eu posso trabalhar em casa. Vocês estão aqui vendo o local onde eu tenho passado os meus dias. Eu estou achando bastante interessante, até bastante legal ficar com a família. É, Antes da época de coronavírus, a gente vivia uma vida meio corrida, ninguém almoçava, nem jantava junto. Eu mal via os meus filhos, eles chegavam tarde da escola. E agora eu vejo todos os dias, né? Ainda bem que a gente não tem brigado. Está acontecendo uma coisa bastante estranha aqui em casa. Bastante estranha. Os meus filhos, eles estão com saudade da escola. Eles nunca tiveram saudade da escola. Chegava sábado e domingo, eles pulavam de alegria. Agora eles estão até meio tristes que não têm visto seus coleguinhas. Eu, por outro lado, eu tô contente. Eu tô achando bastante legal. Espero que vocês também estejam bem na casa de vocês. Saúde. Eu sei que deve ter gente passando, talvez, quem sabe, não sei, mas por problemas financeiros. Principalmente quem vive por conta própria, né? Não é assalariado. Então a gente está passando, para algumas pessoas, está passando por momentos difíceis, eu sei. E aquelas pessoas que estão conseguindo se dar bem num ambiente desses tem que estar dando graças a Deus. Deus é bom, tem cuidado de nós. E aí, vamos começar o culto? O título da pregação é Valorizado por Jesus. Quem não gostaria de ser valorizado por Jesus? Jesus, ele valoriza os seus discípulos. É o que a gente vai estar vendo no culto que está indo ao ar no dia 26 de abril de 2020. O texto base é Mateus 12, versículos 46 a 50. Então, 3 perguntas para o culto de hoje. Primeira pergunta: existe a responsabilidade em crer? Foi o que a gente estava falando no culto do mês passado. Segunda pergunta é: como Jesus vê aquele que crê nele? Como é que Jesus vê, enxerga aquele que crê nele? E tem tudo a ver com o que Jesus valoriza aquele que crê nele. A última pergunta é: qual o primeiro passo em fazer a vontade de Deus? 3 perguntas, vamos começar. Bom Deus Pai Celestial, que o Senhor esteja abençoando cada um que está ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito esteja colocando a gente atento ao que o Senhor fala, pronto para ouvir, obedecer. Em nome de Jesus, amém. Existe a responsabilidade em crer? Eu vou lembrar vocês
como que está Mateus capítulo 12? Em Mateus capítulo 12, recordando, Jesus ele tinha expulsado um demônio. Então houve uma expulsão de um demônio. E esse demônio deixava um rapaz cego e mudo. E ele passou a falar e a ver. Foi um grande sinal. Então, foi um grande sinal. Grande sinal. E os fariseus, quando eles viram isso, eles falaram que Jesus expulsa o demônio pelo poder de Satanás. Então os fariseus, eles blasfemaram, Jesus fala que eles blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles atribuíram ao diabo algo que o Espírito Santo fez. Jesus falou que eles não vão ser perdoados por isso. O texto continua e a gente lê esse versículo aqui, Mateus 12, 41, está escrito assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Então vai haver o dia do juízo final, né? Quando Deus julga todas as pessoas vão ressuscitar dentre os mortos. Esses homens de Nínive já morreram há muito tempo atrás. Eles vão se levantar, vão ressuscitar com a geração que viu Jesus e vão condenar a geração que viu Jesus. Pois eles se arrependeram, os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus está falando, eu sou maior do que Jonas. Eu preguei pelo poder do Espírito Santo. Eu realizei sinais. Eu dei muita evidência mesmo de que eu sou o Messias. Vocês não se arrependeram. Vocês não creram, né? E enquanto que Jonas, que não fez milagre nenhum e praticamente não dá nem para falar que ele pregou, ele só anunciou a destruição de Nínive e com uma pregação bem assim, pequena, né, diante da que Jesus fez, os homens de Nínive, eles se arrependeram. Os homens de Nínive se arrependeram. Então, com muito menos evidência, os homens de Nínive se arrependeram, enquanto que os fariseus, com muito mais evidência, né, do poder, da manifestação de Deus, eles não creram, eles não se arrependeram. Então, existe responsabilidade em crer? Existe, sim, existe essa responsabilidade em se arrepender, em crer, as coisas andam juntas. Existe, sim. Os homens de Nínive, eles eram extremamente cruéis. Eles eram guerreiros, eles invadiam outras terras, eles arrasaram, arrasaram Israel. E, nossa, eles fizeram um monte de atrocidades. O profeta Jonas, ele não queria nem ir para Nínive pregar, porque, puxa, ele tinha raiva do povo assírio, um povo bárbaro, um povo cruel. E, no entanto, pelo texto que a gente acabou de ver agora, Jesus, ele está falando, parece que ele está falando bem do pessoal de Nínive, não tá? Quer dizer, o pessoal de Nínive que vai julgar essa geração. Agora, quem que está nessa geração? Os líderes são os fariseus. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente pensar um pouco. Se a gente for comparar assim, um assírio, Nínive, né? Crueldade, bastante cruel. Se a gente for comparar um sujeito desses com um fariseu,
quem que é moralmente mais correto? O fariseu, o fariseu, né, o que representa esta geração que vai ser condenada pelos ninivitas, eles são moralmente mais corretos ou mais incorretos? O que vocês acham? Vocês já pensaram como é que o fariseu age? Ele era cruel, bárbaro, assim, igual um ninivita? Vocês acham isso, pessoal? Bom, pessoal, então, os fariseus eles eram moralmente corretos. Eles procuravam guardar a lei. Eles não roubavam, não adulteravam, eles oravam e liam as escrituras, eram pessoas bastante aqui religiosas, bastante religiosas. No entanto, eles, então era assim como se eles fossem, digamos, pessoas que faziam coisas erradas, mas de alguma forma o espírito, o demônio saiu deles e eles faziam aparentemente bastante coisas certas, mas eles não creram no Messias, eles não se encheram de Jesus, eles não tinham um relacionamento assim pessoal com Deus e procuravam fazer as coisas certas, mas com aquela cara de sofrimento. Puxa, eu faço tudo certo, ninguém me entende. Assim, mais ou menos assim que eles agiam. A gente tem que observar também que não foram as prostitutas e os publicanos, né? Não foram as prostitutas nem os publicanos que tramaram a morte de Jesus. Quem foi que tramou a morte de Jesus foram justamente essas pessoas bastante religiosas. Eles rejeitaram o Messias e o crucificaram. Então eles que aparentemente deixaram de fazer um monte de coisas erradas, eles passaram a fazer algo extremamente errado, que é rejeitar o Messias, né? Então, por exemplo, atribuíram a expulsão do demônio ao diabo e não ao Espírito Santo, né? Então eles rejeitaram, eles fizeram coisas bastante erradas, se tornaram piores do que as prostitutas e os publicanos. Uma coisa importante aqui que vocês têm que guardar é que ser apenas moral, ou seja, achar que está fazendo tudo certinho, guardando a lei, né? Não rouba, não adultera, faz tudo certinho. Mas a pessoa às vezes é bastante moral, pode ser até bastante religiosa, mas se ela não crê em Jesus, se ela não tem Jesus no coração, não tem um relacionamento pessoal com o Senhor, ela não glorifica o Senhor, ela pelo contrário acha que faz tudo na força dela, entenderam? Ela guarda a lei porque ela é uma pessoa mais disciplinada, ela não rouba porque é disciplinada, ela não adultera porque é uma pessoa bastante disciplinada. Então, essa pessoa que acha que faz tudo na força dela, ela não vê, digamos assim, Jesus atuando no coração dela, levando ela a fazer as coisas certas. Então, essa pessoa que é apenas moral, mas ela não crê em Jesus, ela é uma pessoa bastante até perigosa. Bobear é uma pessoa que pode se tornar uma pessoa bastante ruim, entenderam? Como os fariseus foram ruins, né? Então eu vou tentar explicar para vocês aqui por que às vezes uma pessoa que parece que faz tudo certo, né? Uma pessoa religiosa, por que ela pode ser uma pessoa bastante perigosa, uma pessoa bastante ruim até, coração preto, pior do que publicanos e prostitutas. Por que vocês acham que uma pessoa moralmente correta pode ser pior do que os pecadores? Por quê, pessoal? Porque porque eu vou falar o que aconteceu com os fariseus. Os fariseus, eles procuravam fazer as coisas corretas na força deles. Então, eles falavam assim, eu
sou bom, eu faço as coisas corretas. O outro é mau e deve ser condenado. Eu faço as coisas corretas porque eu sou bom. E essas pessoas, os fariseus que se achavam bons, eles queriam ser glorificados por outras pessoas. Então eles falavam, eu sou bom porque eu sou bom e os outros têm que ver a mim como pessoas, como uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Então ela se achava moralmente superior aos outros, queria ser vista como moralmente superior aos outros e desprezava, não amava, desprezava as outras pessoas. Então aí que está o perigo, né? O perigo, na verdade, é que a pessoa ela apenas ela odeia, ela não tem amor a outras pessoas. É bastante perigoso isso. Como Jesus vê aquele que crê nele? Agora vamos para o texto do culto de hoje. Falava ainda Jesus, o que Jesus está falando? A gente acabou de ler os versículos anteriores a este. O que Jesus estava falando, pessoal? Jesus estava falando do espírito maligno que sai, chama outros 7, o estado da pessoa se torna pior do que o que estava antes, e assim também é a geração a qual Jesus está falando. Jesus acabou de falar isso, e falava ainda Jesus à multidão, isso que eu acabei de falar, quando sua multidão e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Então, imagina Jesus, 33 anos, por aí, né? Está falando sobre os fariseus. Os fariseus vão ser condenados porque diante de tantos sinais eles não se arrependeram. E aí chega alguém e fala assim, Jesus, tá aí tua mãe aí fora, quer falar com você, né? Com o Senhor. E aí, falei, poxa vida, né? Parece até um pouco engraçado, né? Bom, e aí o que acontece? Jesus ele responde o seguinte, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo ele a mão para os discípulos, mais ou menos assim, apontando os discípulos, ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Recentemente, né, no ano passado, minha mãe faleceu. E eu achei incrível que tinha vários parentes que eu não via há bastante tempo, eles apareceram no funeral. Mas realmente a gente não tinha muito contato com vários daqueles parentes. Eu achei bastante legal da parte deles terem ido ao funeral da minha mãe. E isso me fez pensar que muitas vezes, né, as pessoas que vão estar nos nossos piores momentos, às vezes não é gente da igreja, às vezes são familiares. Se bem que, puxa, no enterro também o que não faltou era gente da igreja também. Mas o que eu estou querendo falar é que os relacionamentos familiares, eles são relacionamentos importantes, né? Então, as pessoas, pelo fato de ser da família, a família acaba acompanhando a vida da pessoa. Se a pessoa fica doente, com câncer, vai no hospital, quem vai visitar, vira e mexe, são os familiares. Não vão ser pessoas do serviço, às vezes, ou pessoas até mesmo da igreja, tirando exceções. É claro que tem gente da igreja que vai, não estou falando que todo mundo não vai, mas vira e mexe, quem visita e quem está acompanhando a pessoa são os familiares. Ou seja, eu estou tentando falar para vocês que
que os nossos familiares, principalmente mãe e irmãos, aqui não está falando do pai, né? Quer dizer, de José, né? Pai terreno no sentido de, bom, são os familiares que acompanham a vida a vida da pessoa. E Jesus está falando assim: quem é importante para mim, quem tipo, vai estar acompanhando a minha vida, com quem eu tenho um relacionamento íntimo, um relacionamento importante a ponto de estar tipo, caminhando pela vida, nos momentos bons e ruins, talvez vira e mexe nos momentos ruins, é hospital, é enterro, quem que vai estar assim são os meus discípulos. Os meus discípulos vão estar comigo, como a mãe e os irmãos vão estar comigo, talvez mais, de uma forma mais intensa ainda. Jesus, então, ele está valorizando bastante os seus discípulos. É óbvio, eu não estou falando que Jesus não gostava da mãe dele, Maria, né? Puxa vida, é claro que Jesus amava Maria. Quando Jesus está sendo crucificado, ele fala para o discípulo amado, todo mundo entende que é João, fala para João cuidar de Maria, e estar junto com a mãe dele. E os irmãos de Jesus também, para Tiago, ele se torna, que é um irmão de Jesus, se torna um grande líder no começo da igreja, no livro de Atos, capítulo 15, está lá Tiago liderando a igreja e colocando recomendações para a igreja, né, para os cristãos que estão se convertendo, gentios que estão se convertendo. Então, é claro que Maria e os irmãos de Jesus são importantes. Eu não estou falando que não sejam, mas aqui nesse texto, Jesus ele está valorizando muito, mas muito mesmo, os seus discípulos. Se é que eu sou discípulo de Jesus, não é que se é que eu sou discípulo de Jesus. E eu acredito que esse texto está falando, Jesus está falando assim para mim: Jorge, você é meu discípulo, você é importante para mim, muito importante, muito importante. Assim, tipo, imagina, nível Maria, mãe de Jesus, é muito importante. Tá bom, pessoal? Jesus continua falando dos discípulos: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de meu Pai? Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí alguém erroneamente poderia achar que quem é perfeito, quem faz tudo correto nessa vida, né? Quem é aquele tipo um fariseu moralmente religioso, procura fazer tudo certo, não ter relacionamento com Deus, mas procura fazer tudo certo. Então esse não rouba, não adultera, não faz nada de errado, esse é o irmão e a irmã e a mãe de Jesus. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: o que faz... primeiro, então vamos lá, quem é que faz a vontade do Pai que está nos céus? É tipo o fariseu que não rouba, não adultera, não faz nada de errado? Quem é que faz a vontade de Deus, pessoal? É o fariseu? Não é o fariseu. O fariseu, ele crucificou Jesus. Entenderam? Ele é um cara mau. Ele parece bom, mas é mau. Então, quem é que faz a vontade de Deus? Qual que é o primeiro passo para se fazer a vontade de Deus? Como é que eu, Jorge, vou fazer a vontade de Deus? Como é que eu, Jorge, posso dizer que sou o discípulo de Jesus? No livro de João, no final do livro de João tem 21 capítulos. No capítulo quase acabando o livro de João, está escrito: Jesus realizou na presença dos seus discípulos
muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O primeiro passo para fazer a vontade de Deus, biblicamente falando, todo mundo que lê e relê a Bíblia, acho que tem que saber, o primeiro passo para fazer a vontade de Deus, o primeiro passo para se achegar a Deus é crer. Eu vou grifar aqui crer. Crer. Não é deixar de ir. Isso aqui vem antes de deixar o adultério, vem antes de deixar de roubar, deixar de matar. Então, o primeiro passo para fazer a vontade de Deus não é falar, agora vou deixar de... Faz de conta que a pessoa é drogada. Vou deixar de ser drogado. Vou deixar de fumar maconha. Vou deixar, faz de conta. Eu nunca fumei maconha, mas eu acho que é assim que faz. Então, eu vou deixar de fumar maconha. Não é o primeiro passo não é... fazer, eu vou ter a vontade, quer dizer, na minha vontade eu vou deixar de fumar maconha, na minha vontade eu vou deixar de fumar maconha e vou achar que eu sei lá, que eu estou me tornando melhor. O primeiro passo para se achegar a Deus é crer. Está escrito, é crer em Jesus. Crer que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, quando Jesus está pregando a publicanos e prostitutas, né? O primeiro passo para que publicanos deixem de ser publicanos ou prostitutas deixem de ser prostitutas, o primeiro passo não é simplesmente deixar de ser prostituta. O primeiro passo é crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, recebendo Jesus, tendo Cristo no coração, aí passem a ter vida no nome de Jesus. Não vida no meu nome. Eu não tenho vida no meu nome. Eu não tenho vida no nome de Jesus. Não sou eu que dou vida para mim. Quem dá vida para mim é Jesus. Eu creio nisso. Então, uma vez que a gente crê, a gente deve permanecer em Cristo. Jesus ele falou assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, a gente tem um relacionamento como mãe e irmãos de Jesus. A gente tem um relacionamento que a gente vai carregar até a nossa morte. Permaneçam em mim como mãe e irmão de Jesus, estejam unidos a Cristo, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Vocês não têm vida em vocês mesmos. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ninguém não tem um ramo na videira que dá uvas por si mesma. A videira, esse ramo da videira só dá uva se ela estiver na videira. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, vocês vão deixar de fazer as coisas erradas se vocês permanecerem em Jesus. Então, se eu vou deixar de fazer as coisas erradas, não na minha força, como os fariseus faziam, mas porque eu estou unido com Jesus. E essa união com Jesus, o fato de Jesus ser como, digamos assim, de eu ser para Jesus como uma pessoa muito querida, pelo fato de eu ser extremamente valorizado por Jesus, como se eu fosse a mãe de Jesus, extremamente valorizado por Jesus, pelo fato de eu ser extremamente valorizado por Jesus, pelo fato de eu crer nisso, pelo fato de eu crer que Jesus deu a sua vida por mim,
eu pecador, eu que faço um monte de coisas erradas, pelo fato de eu crer nisso, então eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto. Eu que nunca consegui amar outras pessoas, eu vou poder amar outras pessoas. Jesus vai me dar forças para isso. Eu não vou amar outras pessoas na minha força, eu vou amar outras pessoas porque eu estou com Cristo. Essa que é a ideia. Bom, pessoal, indo para os finalmente, então eu fiz 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta aqui. Existe a responsabilidade em crer? Isso aqui é o que eu falei no culto do domingo do mês passado. Existe responsabilidade em crer? Sim, claro. Quanto mais uma pessoa recebe de Deus, quanto mais Deus se revela a ela, quanto mais sinais Deus mostra a ela, mais ela é responsável em crer. Sim. E crer que é o ponto importante aqui é esse crer, porque os fariseus que eram moralmente corretos, eles não criam em Jesus. Então, como Jesus vê aquele que crê nele? Como Jesus que vê, ele coloca no nível de sua mãe e seus irmãos. Coloca em um nível extremamente elevado. Então, Jesus, como que Jesus vê aquele que crê nele? Ele valoriza muito aquele que crê nele. Se eu, Jorge, creio em Jesus, eu sou muito valorizado por Jesus. Grande bênção de Deus, crer, grande bênção de Deus, ser valorizado por Jesus. Que seja assim. E qual que é o primeiro passo em fazer a vontade de Deus? Eu fiz essa pergunta porque Jesus Cristo ele falou assim. Ele olha para a mãe, não, para os discípulos e fala assim que todo aquele que faz a vontade do Pai é aquele que é a mãe e irmãos, aquele que é supervalorizado por Jesus é aquele que faz a vontade de Deus. Então, como é que eu, Jorge, eu posso fazer a vontade de Deus? Como que eu posso fazer a vontade de Deus? Eu falei para vocês assim que o que, digamos, faz o primeiro passo para que eu faça a vontade de Deus, o primeiro passo é crer. O primeiro passo é crer. E em uma vez crendo na força do Senhor, não na minha própria força, eu vou poder fazer a vontade do Senhor, eu vou amar outras pessoas. Senhor, obrigado, Senhor, porque apesar de eu ser pecador, o Senhor me tomou para ti, o Senhor me fez crer em ti e o Senhor me valorizou bastante. Não sei o motivo pelo qual o Senhor foi tão benigno e misericordioso para comigo, para ter consideração comigo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, que o Senhor esteja também atuando na vida de cada pessoa dentro da igreja, que o Senhor esteja tocando no coração, Senhor, esteja levando cada pessoa que crê a permanecer em Ti, a estar continuamente se arrependendo, se voltando ao Senhor, continuamente abandonando o seu egoísmo, porque todo aquele que crê, ele não é perfeito, ele está sendo aperfeiçoado, que o Senhor esteja na sua misericórdia também cuidando de mim, cuidando da igreja, Senhor, esteja levando a igreja, cada pessoa da igreja, cada pessoa que escuta a mensagem, a crer cada vez mais
no Senhor, se firmar em Ti, crescer em amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.